Oi pessoal, hoje eu venho trazer dois questionamentos para vocês. Eu quero entender um pouquinho melhor como é que vocês pensam. Quero que vocês reflitam sobre algumas coisas. E as duas perguntas são: existe medicina sem conexão médico-paciente? A outra é: o que para você representa uma medicina de qualidade? Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, sempre trazendo para vocês tudo de mais novo desse mundo, tudo que for mais relevante para o dia a dia de vocês. A razão, na verdade, que motivou fazer esse vídeo foi um fato que aconteceu recentemente comigo em uma consulta médica, e eu vou contar para vocês essa história para vocês entenderem um pouquinho melhor o que foi que aconteceu. Bom, exatamente por fazer isso aqui que eu faço e que eu estou fazendo, que é trazer conteúdo de qualidade para vocês, que é estar presente nas mídias, no YouTube, no Instagram, no Facebook, na internet, levando conteúdo de saúde para vocês, eu fico exposto, claro, mas eu faço isso por uma razão, por uma boa razão, que é levar conhecimento para vocês, levar informação para vocês. E isso acaba tendo um efeito muito legal, que é o seguinte: quem me acompanha com muita frequência acaba se aproximando de mim, acaba me conhecendo melhor. Então, quando eu exponho, eu dou a chance de que vocês me conheçam um pouco melhor, de que vocês saibam um pouco melhor quem é o Inácio Ventura, ortopedista, e de várias maneiras, tá? Aqui no YouTube, simplesmente vocês veem mais meus pontos de vista técnicos em relação aos temas da saúde, mas quem me acompanha também nas redes sociais conhece mais da minha vida pessoal, conhece mais da minha família, conhece mais a respeito das coisas que eu penso e que eu faço no meu dia a dia, o que é muito legal. Então vocês se tornam muito próximos a mim. Se aproximando de mim dessa maneira, alguns que acabam por se tornar meus pacientes, quando vêm a mim, não têm surpresas. Então, quando entram no meu consultório e me encontram, falam: nossa, muitos falam isso, nossa, Inácio, você é igualzinho no vídeo, você é igualzinho na rede social. Eu acho até engraçado isso às vezes, mas é muito legal, porque é realmente isso. A gente não tem como... Eu não sou um ator, tá? A gente não tá vestindo uma máscara aqui. Aqui eu simplesmente mostro para vocês quem eu sou e falo do que eu sei falar, tá? Esse fenômeno faz com que as pessoas cheguem para a consulta comigo já me conhecendo bem e já estando mais próximas de mim. E há pouco tempo, acho que 10 dias, 2 semanas, sei lá, teve uma consulta que me intrigou bastante o que aconteceu nela, e é essa história que eu vou contar para vocês para justificar o porquê me motivou a fazer esse vídeo aqui. Assim que a paciente chegou, eu me apresentei, obviamente, para ela, estava ela e o esposo dela, e minha consulta é muito tranquila, a gente tem muito tempo para bater papo, eu gosto disso e de conhecer melhor as pessoas. Então, após os pacientes se sentarem, eu sempre pergunto e perguntei para ela, obviamente, qual a razão dela estar ali. Por que a senhora veio? Me conta um pouco melhor sobre a sua vida, que eu quero conhecer a senhora e saber o que te trouxe até aqui. E já neste momento, a frase que eu ouvi, assim, um relato, as frases que ela falou já me deixaram bem chocados, vamos dizer assim, porque as primeiras manifestações dela foram, não sei se eu vou falar exatamente as palavras, mas foi muito próximo disso que eu vou dizer para vocês, que foi mais ou menos assim: doutor, eu estou aqui porque a minha cirurgia já está autorizada, mas eu não tenho nenhuma confiança no meu médico. Eu estou morrendo de medo porque eu não confio nada nele. Nossa senhora, eu dei quase que uma congelada na hora, né? Falei: pô, calma, vamos conversar melhor e me explica essa situação. Mas confesso que eu fiquei bem chocada. Acho que ela chegou a dizer que a cirurgia estava agendada, inclusive. Acho que era 1 semana, 2 semanas para frente. Mas o fato é que a cirurgia já estava autorizada, já tinha sido solicitada. Uma cirurgia para ser autorizada por um plano demora quase 1 mês. Ou seja, ela já conhecia o médico, ou deveria conhecer, há bastante tempo, pelo menos, no mínimo 1 mês, estava para ser operada por esse médico, e a primeira frase foi essa: eu estou com a cirurgia, estou prestes a ser operada por esse médico e eu não confio nada nele. Isso me abalou um pouco e a gente começou a conversar, claro, para eu tentar entender isso, até porque é muito frequente os pacientes me procurarem querendo uma segunda opinião, já se consultaram com alguém e tudo, mas querem ouvir a minha opinião para saber se eu estou de acordo, sei lá, com o médico deles, ou se eles mudam de opinião, né, em relação ao que foi proposto inicialmente para eles. Aí a gente foi relaxando, eu fui perguntando sobre a vida dela e ela começou a
explicaram um pouquinho melhor tudo aquilo. Começou a me explicar que ela era uma dessas pacientes que eu disse para vocês no início, que acompanha todos os meus vídeos, ela conhecia de cor trechos de alguns vídeos meus, tinha maratonado alguns vídeos meus a respeito do tema da cirurgia dela, tá? E que falou para mim, falou assim: Nácio, eu vim porque eu confio muito em você. Ela não me conhecia pessoalmente ainda, ela só tinha visto os meus vídeos, tá? Mas ela já tinha mais confiança nas informações que eu tinha passado para ela do que do médico que estava prestes a operá-la. E eu queria compreender isso um pouco melhor. E perguntei, mas por quê? O que está havendo? Qual é o caso? Estou excluindo detalhes técnicos do problema da cirurgia, porque isso não interessa, não é o foco do vídeo. Mas ela começou a me dizer, falou, o meu médico lá nem olhou na minha cara. Em menos de 10 minutos de consulta ele já tinha indicado a minha cirurgia. E aí eu escuto umas coisas dessas e fico pensando, como é que alguém indica uma cirurgia em 10 minutos? Em 10 minutos ninguém conhece ninguém. Em 10 minutos você não tem chance de saber quais são as expectativas, os desejos daquele paciente, como é a vida dele, como é que é a casa dele, como é que é a vida em família, o que ele está esperando daquela cirurgia, quais são os medos, os anseios. Isso realmente não entra na minha cabeça. Ainda vou além, entrando mais no ponto de vista técnico, e quem assistiu o meu vídeo falando sobre a prótese do SUS, eu abordei bastante isso. Quem não viu, sugiro que vá lá assistir, tá? O vídeo está sendo muito comentado por aí. Em 10 minutos não é suficiente nem mesmo para você como médico identificar os principais fatores de risco para uma eventual cirurgia, para que você possa prevenir. Você não é capaz de explicar para o paciente os cuidados que ele tem que ter no pré-operatório e no pós-operatório para que aquela cirurgia tenha sucesso. Então, como que se indica uma cirurgia em 10 minutos? Eu fico muito abismado com isso. E mesmo que não seja um caso cirúrgico, em 10 minutos, como é que você faz um paciente confiar nas condutas que você está propondo para ele, se no caso for um tratamento conservador não cirúrgico que você vai fazer? Como é que você explica para o paciente o que vai ser feito com ele e para o bem dele? O paciente tem que entender o que vai ser feito de tratamento, porque o paciente é um parceiro do tratamento, é a parte principal. Se o paciente não compreender o caminho que vai ser tomado, ele não tem condições de ajudar. E o médico não faz nada sozinho, a gente precisa de vocês e de mais um monte de gente, de fisioterapeutas, de educadores, de cuidadores, de uma série de pessoas. Então, realmente, quando ela falou isso, eu já fui ficando cada vez mais abismado de que em menos de 10 minutos e sem olhar na cara dela, o colega havia inclusive indicado uma cirurgia. Mas aí eu comecei a compreender a razão daquela frase dela, de que não tinha nenhuma confiança no médico que poderia, naquele momento eu não sabia ainda o que aconteceria, poderia vir a operá-la. E a gente seguiu a conversa, obviamente, ela me disse que ele não tinha explicado nada e que vendo os meus vídeos, ela identificou uma série de fatores, uma série de coisas que eu falo que chamam a atenção de que são importantes para pacientes que vão operar, vão ser submetidos a essa cirurgia que ela seria, e que ele simplesmente tinha ignorado tudo isso, ela não tinha a menor ideia disso. Ela falou, se eu não tivesse visto o seu vídeo, Inácio, eu não saberia que poderia nem acontecer isso. E aí que eu fiz a minha reflexão de que a minha consulta com ele, eu não tinha absorvido nada, porque ele não tinha me falado nada. Então vocês vejam também a importância que é esse trabalho da gente estar levando informação para vocês e de vocês se informarem, buscarem cada vez mais informações para poderem conversar com os médicos de vocês, tá? É bem importante que vocês estudem e aprendam para conversar com os médicos de vocês. E foi me falando também, ao longo da consulta, isso que eu relatei um pouco antes aqui, de que ela era uma grande fã, que via vários vídeos, que tinha confiança no trabalho que eu fazia, tudo isso. E acabou me confidenciando mais para o final da consulta, até mesmo de maneira meio emocionada, que também me emocionou, claro, porque eu fico muito tocado com todas essas coisas, de que o sonho dela era operar comigo. Então ela falou, Inácio, para ser verdadeira, o meu sonho, o meu maior desejo era que você fizesse a minha cirurgia. Neste momento, logo após esse momento dela me falar isso, já estava se aproximando do fim da consulta, mas foi a hora que mais me espantou mais do que aquela frase inicial até, porque o esposo se levantou da cadeira, já saindo da sala, e dizendo assim, não, mas infelizmente não vai ser com você, porque você não aceita convênio e ela vai fazer a cirurgia pelo convênio. E além disso, o outro médico é muito bom, é um médico muito renomado. Eu fiquei meio estarrecido com aquilo, com a sequência de coisas, porque eu tinha recém recebido uma informação super bacana e emocionante da paciente, e na sequência já veio essa tacada de que não ia operar por conta do convênio. Eu fiquei bem chocado, e o mais
chocante de tudo foi que, com os mesmos olhos e com a mesma sintonia que nós criamos, eu e essa paciente, e que ela me falou, olhando nos meus olhos, que desejava operar comigo, que seria o sonho, nesse mesmo momento, desse mesmo jeito, ela foi praticamente saindo da sala, quase que sendo, não vou falar arrastada, mas foi saindo da sala, porque o marido foi saindo e ela teve que ir atrás, tá? E a consulta se encerrou basicamente dessa maneira. Isso me deixou profundamente entristecido. Eu vou dizer que eu fiquei, assim, isso foi recente, mas eu fiquei uns dias com isso na cabeça, matutando. Isso me trouxe muitas reflexões e por isso eu resolvi fazer esse vídeo, porque realmente me abalou. Cheguei em casa, conversei com a minha família, falei, nossa, aconteceu uma situação hoje bem chata. Eu nem sei, tá? No fundo, eu não sei o que aconteceu com essa paciente, mas se ela foi operada pelo colega ou não, mas toda essa situação, desde aquela frase inicial dela até esse término súbito da consulta, após uma declaração muito bacana, me fez ter uma série de reflexões que eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que são reflexões que todos nós devemos ter. E aí entra a motivação do vídeo e o que eu perguntei lá no início do vídeo, que eu quero entender melhor a cabeça de vocês, eu quero fazer vocês refletirem para que vocês me digam se vocês também se espantam com essas mesmas coisas que eu, vamos dizer assim, ou não, se não, que vocês me digam isso. Que reflexões que me trouxe esse episódio e que eu quero compartilhar com vocês? A primeira delas, e que eu falo isso com muita frequência, me desculpem até se eu estou sendo repetitivo, mas nas redes sociais eu falo demais, nesse vídeo do SUS que eu citei aqui eu falei também, é o seguinte, gente, cirurgia é coisa muito séria. Mesmo as principais cirurgias no âmbito da articulação do quadril do joelho, que são cirurgias com taxas de sucesso muito altas e baixíssimas complicações, continua sendo uma cirurgia. Continua sendo algo muito sério. Continua sendo uma situação em que você vai estar anestesiado, com a sua vida entregue nas mãos de uma equipe. Então isso tem que ser levado com muita seriedade, gente. Não é uma coisa banal. Nada nessa vida é mais importante e mais sagrado do que a saúde da gente, ou de um ente querido nosso, de um familiar, de alguém que a gente ame, de um amigo. Então a primeira reflexão é essa que eu queria deixar. Como eu sempre repito, cirurgia é coisa muito séria. Então não se entreguem nas mãos de alguém em quem vocês não tenham plena confiança de que fará o melhor por vocês e pela saúde de vocês ou dos seus entes queridos. Nada é mais importante do que isso, tá? Esperem o tempo que for, escolham, escutem 10 opiniões, 20 opiniões, mas levem muito a sério essa escolha de quem vai cuidar da saúde de vocês. Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão, que é diretamente ligada a essa, percebam que eu falei na primeira, levem a sério essa escolha de vocês. E essa é a segunda reflexão. É uma escolha. Claro que eu estou falando no âmbito de uma cirurgia eletiva, uma cirurgia programada, e elas têm uma taxa de sucesso tão alta exatamente porque são programadas. Excluam, aqui não cabe nesse contexto, emergências, tá? Uma cirurgia programada, a escolha do profissional que vai executá-la é sua, e somente sua. Então, não deleguem a escolha de quem vai cuidar da saúde de vocês a nenhum outro ente. Não deixe, por exemplo, que o plano de saúde escolha o profissional que vai cuidar de você. Muitas pessoas reclamam dos planos de saúde. Aliás, é o que a gente mais escuta. Ah, o plano de saúde é ruim, o plano de saúde... Também não vou entrar nesse mérito aqui. O que eu quero que vocês entendam é como que vocês delegam a opção, a escolha que vai colocar a saúde de vocês em jogo a alguém que vocês só reclamam. Vocês confiam no plano de saúde a esse ponto? Vocês vivem reclamando do plano de saúde. Aí na hora que alguém tem que escolher quem vai tratar da sua saúde, você entrega esse direito de bandeja completamente para o plano? Essa é a primeira reflexão, mas ela vale para qualquer ente. Por exemplo, no âmbito do SUS. É claro que no âmbito do SUS as escolhas são mais restritas, mas no vídeo do SUS eu também falo isso, que você não é obrigado a ter esse único método de tratamento. Construa condições de talvez ficar livre dessa obrigação daquele profissional do SUS, daquele hospital do SUS, se você não confia no seu profissional. Se você confia, vá feliz se tratar com ele, porque tem muita gente boa no SUS, assim como tem nos planos de saúde também.
tá? Então as pessoas, assim como reclamam dos planos, reclamam dos governos. Ah, esse governo é horrível. Quando você entrega a sua saúde nas mãos do SUS, você está entregando a sua saúde nas mãos do governo do qual você tanto reclama. Assim como você entregou do convênio do qual você tanto reclama. Então pensem neste ponto. E sugiro de novo que vejam o vídeo do SUS para entender um pouquinho melhor esse ponto de vista meu. Que só você pode ser o ator principal, o agente da sua solução em saúde e da escolha de quem vai cuidar da sua saúde, que é o seu bem mais precioso. A terceira reflexão, que também é bastante delicada, esses temas todos são temas bem delicados, tá? Por isso que eu estou falando que é pra gente refletir mesmo sobre isso. Essa terceira é mais ainda, que são as relações familiares. Tá? Então eu não quero entrar aqui também no mérito deste casal especificamente, mas assim como eu falei nesse segundo item, nessa segunda reflexão, que a escolha da saúde é única e exclusivamente de vocês, é claro que ela tem que ser, ou deve ser, pelo menos eu recomendo, que seja uma discussão familiar, que tenha o apoio dos familiares, dos amigos mais próximos, que isso seja debatido, até porque é muito positivo isso, e muitas vezes o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso filho tem uma ideia diferente, pensou alguma coisa, uma dúvida que eu esqueci de perguntar. É muito interessante que isso seja uma decisão compartilhada, tá? E amigável em família. Mas não é raro haver divergências nessas decisões, tá? A gente sabe como é que é família, e família discute mesmo. E no momento em que essas divergências ocorrerem, lembre-se que quem vai estar anestesiado é você. Tá? Então, de alguma maneira, ouvir a opinião de todos e discutir é extremamente saudável e positivo. Mas abrir mão por completo do seu desejo porque alguém da família determinou assim, tenha muito cuidado. Aí eu aproveito para rapidamente aqui fazer um adendo para um caso muito recente e que não é raro ocorrer. Esse paciente vai ver esse vídeo porque ele acompanha todos os vídeos também. Um paciente que estava às vésperas da gente ser operado, dele ser operado, tá? Ele já tinha decidido, já tinha consultado, a gente tem uma relação muito próxima e sem eu compreender nada, de última hora ele disse que ia operar pelo plano, porque na cidade dele lá, ia operar pelo convênio, porque assim a família dele tinha decidido. E a gente bateu um papo bem longo, conversou bastante sobre isso. O paciente tem o direito da escolha, isso é sagrado, como eu estou falando para vocês. Mas eu fiz ele botar a mão na consciência e falei exatamente o que eu estou falando para vocês aqui. Olha, tudo bem, foi um prazer conhecer, eu estou à disposição, mas pense bem, você já me disse olhando nos meus olhos que queria ser operado por mim, assim como essa paciente falou. Só que isso foi numa conversa por telefone, porque ele era de outra cidade. Então ele teve tempo para pensar isso e ele chamou a família, conversou novamente com todo mundo. Eu falei, olha, se a sua família quiser conversar comigo, converse, porque você me conhece, mas eles não me conhecem como você me conhece. E foi super legal, foi muito bacana, porque no dia seguinte ele me ligou e falou, Inácio, conversei com a família toda e estou indo para ir daqui uma semana para operar com você. Então não é uma situação tão rara de ocorrer, tá? Por isso que eu gostaria que vocês refletissem sobre isso também. A família é extremamente importante como apoio nosso e como suporte. Mas não a ponto de que nós, que nos submeteremos ao procedimento, tenhamos que abdicar de todos os nossos desejos e vontades e mais, daquilo em que a gente está sentindo segurança. Tá? Então essa é a terceira reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Porque é bem provável que esteja acontecendo aí na vida de alguns de vocês ou venha a acontecer. E a quarta reflexão e última, talvez seja mais importante, não em termos de realmente de relevância, mas seja que tenha conexão mais direta com o que eu quis passar nesse vídeo aqui. Foi o que ficou na minha cabeça, a frase, o finalzinho da frase do esposo dessa paciente. Ela não vai fazer porque vai fazer com o médico pelo convênio e esse médico é muito bom, muito renomado. Bah, eu fiquei pensando nisso, isso chega a me incomodar profundamente. Porque a reflexão que eu fiz e que eu queria que vocês fizessem, que foi inclusive uma das perguntas iniciais do vídeo, né, é médico bom? O que é um médico bom para vocês? Que eu tenho as minhas opiniões, eu tenho o que eu julgo ser um médico bom e tenho muitos médicos que tratam de mim e da minha família que são bons e ao longo da vida inteira eu tive professores que eram médicos bons e tentei me espelhar em cada um deles. Então eu busco ser o mais próximo do que eu julgo ser um médico bom. E eu vou dizer que em nenhum desses cenários na minha cabeça esse colega que foi descrito por essa paciente se enquadra como um médico bom. Ele pode até ser
tecnicamente competente. O que quer dizer isso? Capaz de executar uma boa cirurgia, assim como um robô é. E hoje nós temos muitos robôs participando das cirurgias, cirurgia robótica está em alta. Logo, hoje elas ainda precisam de nós, como profissionais, manejando eles, mas daqui a alguns anos talvez não precisem. E se a gente for para esse caminho, então não haverá mais medicina, porque um robô vai aprender a fazer a cirurgia melhor do que a gente em alguns anos. Mas ser médico é muito além disso. Então, para mim, esse colega pode ser o mais competente do mundo na hora de cortar e fazer, executar a técnica cirúrgica, mas continua sem ser o médico bom. Porque se ele fez realmente tudo que a paciente me contou, não olhou na cara dela, atendeu em 10 minutos, indicou uma cirurgia em somente 10 minutos, sem nem conhecê-la, na verdade ele indicou uma cirurgia para o raio-x dela, não indicou para ela, porque em 10 minutos ele não conheceu essa pessoa, esse paciente, ele só viu o exame. Ele, para mim, não é um médico bom. Porque em 10 minutos não se constrói envolvimento, não se constrói proximidade. E o mais importante de tudo, que é o cerne da relação na medicina, não se constrói compaixão. Na verdade, isso tem que vir com o médico, mas nesses 10 minutos você cria essa conexão. Compaixão é a base de toda a medicina, porque significa o quê? A capacidade de se colocar no lugar do outro, de se enxergar no lugar do outro. E a partir deste momento, tratar da saúde do outro como se fosse da sua ou da pessoa mais importante para a sua vida, da sua mãe, da sua filha, da sua esposa, de qualquer pessoa que você ame, tá? Então, em 10 minutos é muito difícil você construir essa conexão. E percebam que ao longo do vídeo eu não falei de relação médico-paciente, porque eu não gosto tanto desse termo, dessa expressão. Relação pode ser boa, pode ser ruim, pode ser uma porcaria. Conexão é muito além de relação e é isso que eu prego que deve existir. Tá? Realmente uma conexão médico-paciente, um conhecimento e uma proximidade tão grande e tão profundo, uma compreensão de um com o outro, que isso gere realmente esse vínculo, tá? Essa conexão que para mim é a base, e daí para frente a técnica cirúrgica, isso aí é obrigação do profissional ter a melhor técnica do mundo para oferecer para os pacientes, tá? Mas essa base aqui é que é o mais importante. E que se ela não existe, e a gente junta com essa informação que eu falei da tecnologia que está evoluindo muito, a gente está caminhando para o fim da medicina, tá? Porque sem essa conexão médico-paciente e achando que simplesmente a técnica cirúrgica é o que importa, então nós podemos entregar nas mãos dos robôs e a medicina está terminada como nós a conhecemos. E isso é muito triste. Eu não quero pensar dessa maneira, eu me recuso a pensar dessa maneira. E mais, eu vou dizer que isso é a coisa mais legal da medicina. Tá? A oportunidade que a medicina nos dá de conhecer pessoas diferentes e de nos aproximarmos e muitas vezes nos tornarmos amigos de cada uma delas, é isso que é o fascinante, de lidar com pessoas, de atender pessoas, são tantas histórias novas que a gente conhece. Tá? Quantos pacientes eu tenho que se tornaram verdadeiros amigos meus, tão próximos que nós ficamos. Pacientes que lembram de você nas datas especiais, quando chega no Natal, no Réveillon, que eu recebo uma mensagem do paciente, ele lembrou de mim, tem tanta gente para ele mandar mensagem, tantos amigos cada um tem, família e tudo, e manda pra gente. Como é legal esse vínculo que é criado, né? Essa relação é muito bacana. Pacientes que mandam mensagem ou ligam contando suas vitórias pessoais. Ô, Inácio, meu filho passou no vestibular. Ó, ganhei aquela competição depois que você me operou. Cara, isso é o que tem mais valor dentro da medicina, tá? Então eu não entendo e me recuso a aceitar que exista em alguns... Eu espero pensar que seja a minoria em alguns consultórios ou em alguns hospitais essa frieza que foi enxergada nessa história contada por essa paciente. Entendam como uma coisa leva a outra, tá? E tudo faz parte da mesma coisa e para o mesmo fim, que é o bom resultado do tratamento. Olha essa cascata que eu vou descrever para vocês, porque isso pode ajudar muitas pessoas que estão com medo de se tratarem ou de qualquer outra coisa. Somente a confiança plena no profissional que vai cuidar de você, vai te transmitir segurança. E a partir do momento que você tem segurança, isso vai te trazer tranquilidade para ir encarar aquele tratamento, especialmente se for uma cirurgia. Essa tranquilidade e todo esse vínculo que veio gerado pela confiança vai realmente gerar um vínculo de proximidade com o seu médico. E somente este vínculo é que é capaz de trazer a satisfação plena com o tratamento, independente do resultado. Então prestem atenção nisso. Quando a proximidade é tão grande, esse vínculo de confiança é tão grande,
Mesmo quando existe uma eventual complicação, vocês estão juntos. O médico e o paciente, estamos juntos, vamos resolver isso agora, porque esse vínculo foi criado. E vai se chegar no bom resultado, vai se encarar essa complicação, vai se resolver e o paciente vai terminar tudo aquilo plenamente satisfeito. Por outro lado, quando não é gerado esse vínculo, e a gente vê isso relatado nos trabalhos a respeito de prótese de joelho, por exemplo, mesmo quando o resultado cirúrgico é excelente, ou seja, ficou perfeita a cirurgia e o paciente ficou sem dor, alguns pacientes se dizem insatisfeitos. Por quê? Porque foi diferente do que eles esperavam. E por que foi? Porque não se criou esse vínculo com o médico de tal maneira que ele tivesse compreendido plenamente o que esperar daquele tratamento. Então veja essa cascata, como é que ela é muito lógica, tá? De confiança levando a segurança, que leva a tranquilidade, que gera um vínculo entre você e o seu médico e que culmina com a satisfação com o tratamento. É muito importante que vocês entendam isso. E é assim que eu queria encerrar aqui pedindo para que vocês façam uma reflexão a respeito de tudo que eu falei aqui. Me digam se vocês concordam comigo ou não, se vocês têm outras ideias, então coloca aqui nos comentários a opinião de vocês, eu sempre leio todos, não consigo responder um a um, mas eu leio. Quem quiser bater um papo, vai lá nas redes sociais, me manda lá no direct, porque me dizendo o que achou do vídeo e quais são as suas opiniões e o que vocês refletiram a respeito, e aí sim a gente consegue conversar por lá, é mais fácil, tá? Mas eu queria que vocês refletissem a respeito dessas duas questões que eu coloquei no início. Se para vocês existe medicina sem conexão médico-paciente, e também, para você, o que é uma medicina de qualidade? Porque eu já expus aqui os meus pontos de vista aqui, gostaria de ouvir as opiniões de vocês. Queria agradecer por vocês terem acompanhado esse vídeo até o final. Vou aproveitar aqui, porque eu vejo muitos comentários aqui embaixo, pessoal falando: onde você atende? Passa o seu contato, eu quero marcar uma consulta e não sei como. Gente, eu não posso ficar, pelas regras, tá? Eu não posso ficar anunciando contatos aqui, mas entrem lá no meu site, no www.inacioventura.com.br. Lá tem todas as informações. Primeiro tem um monte de conteúdo bacana escrito, explicações e coisas para vocês pesquisarem, e depois tem todas as informações de contato. É fácil, vocês entram lá, vão me encontrar, vão saber como marcar uma consulta comigo, que é o que muitos me pedem aqui, tá? Continuo pedindo para que, se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aqui para o YouTube ver que é um vídeo importante, apresentar para mais pessoas, vocês também espalhem para a maioria de pessoas que vocês puderem, que vocês acham que esse vídeo pode ser importante. Se não está inscrito no canal, por favor, me dá essa ajuda. Eu estou aqui conversando com vocês, me aproximando de vocês, como eu coloquei, entregando conteúdo, é o que eu peço. Se inscreve no canal, porque isso ajuda o YouTube a entender esse canal como um canal importante e apresentar para mais pessoas. E se quer ter uma relação mais próxima em termos de ver conteúdos do meu dia a dia, coisas mais rápidas, vai lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como @Dr. Inácio Ventura, que a gente bate um papo e você vai acompanhar minha vida um pouquinho mais de perto. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Espero que traga boas reflexões para vocês. Espero ver os comentários de vocês, o que vocês acharam, e até o próximo vídeo.